Olá, querido ouvinte, muito bom dia a todos. Estou muito feliz essa temporada que nós estaremos começando. É muito legal, muito pertinente aos nossos dias. O título dessa temporada é Negócios para a Glória de Deus. Essa temporada se baseia num livro do autor Wayne Grudem, Negócios para a Glória de Deus. Estarei fazendo a leitura e compartilhando com vocês o conteúdo desse livro. E hoje nós estaremos começando com a introdução, que começa assim: uma maneira de glorificar a Deus negligenciada. Negócios são essencialmente bons ou maus? Palavras como lucro, competição, dinheiro e até negócios têm para muitas pessoas conotações morais negativas. Pessoas que operam no mundo dos negócios e algumas vezes trabalham sob uma vaga nuvem de culpa, pensam que sua atividade pode ser necessária, mas de uma perspectiva moral é no máximo neutra. Poucas pessoas pensam de maneira espontânea que negócios são na essência moralmente bons. Escândalos recentes relacionados a atividades desonestas e ilegais por companhias gigantes e por empresas respeitadas tornaram mais provável a suspeita das pessoas de que deve haver algo nos negócios que tende de maneira inerente ao delito. Por isso, a opinião a respeito de negócios é invadida por uma nuvem escura de suspeita. Mas será que essa ideia está correta? Quanto à relação entre os negócios e a ação de servir a Deus, quando as pessoas perguntam como a vida delas pode glorificar a Deus, geralmente não recebem uma resposta como: entre para os negócios. Quando os alunos perguntam como posso servir a Deus com minha vida, frequentemente não ouvem a resposta: entre para os negócios. Quando alguém diz a um novo conhecido: eu trabalho em tal e tal negócio, geralmente não ouve a resposta: que maneira maravilhosa de glorificar a Deus. Mas isso é exatamente o que esse livro declara. Muitos aspectos das vidas de negócios são moralmente bons em si mesmos e em sua essência rendem glória a Deus, embora também tenham um grande potencial para mau uso e delito. Acredito que para a maioria das pessoas a expressão glorificar a Deus soa como bem, soa quase como se pertencesse ao ambiente de igreja, não podendo ser aplicada ao mundo dos negócios. Para muitas pessoas a expressão glorificar a Deus primeiramente implica prestar culto, cantar louvores e agradecer a Deus. Além disso, ela pode sugerir evangelizar, glorificar a Deus ao contar aos outros sobre Ele. Pode ainda sugerir dar, glorificar a Deus, oferecendo uma contribuição em dinheiro para o evangelismo, para a construção da igreja e para o suprimento das necessidades dos pobres. Pode também sugerir levar uma vida moral, agir de maneira que honre a Deus. Finalmente, a expressão glorificar a Deus pode sugerir ter uma vida de fé, depender de Deus na oração e em atitudes diárias do coração. Essas 5, prestar culto, evangelizar, contribuir, levar uma vida moral e de fé, são sem dúvida maneiras apropriadas de se glorificar a Deus, mas ela não constitui um foco desse livro. Em vez dessas coisas, quero enfocar os negócios em essência, não apenas as maneiras como eles podem contribuir para a obra que a igreja já está fazendo. De maneira específica, quero abordar os seguintes aspectos das vidas de negócios, das atividades. Primeira delas, propriedade. Segundo, produtividade. Terceiro, emprego. Quarto, transações comerciais, compra e venda. Quinto, lucro. Sexto, dinheiro. Sétimo, desigualdade de posses. Oitavo, competição. Nono, emprestar e tomar emprestado. 10º, atitudes do coração. E 11º, efeitos sobre a pobreza do mundo. Mas antes de discutir esses assuntos, precisamos abordar 2 pontos introdutórios. O primeiro trata da imitação de Deus e o segundo, dos delitos morais ou pecado. Imitação. Deus se agrada de ver seu caráter refletido em nossa vida. Uma das maneiras pelas quais podemos glorificar a Deus é frequentemente negligenciada. Essa maneira adicional de glorificar a Deus é a chave
para entender por que Deus fez o mundo da maneira como fez. É também a chave para entender por que Deus nos deu os mandamentos morais que deu. É ainda a chave para entender por que os seres humanos têm uma motivação instintiva para trabalhar, para ser produtivos, para inventar, para ganhar, para economizar e para contribuir, e para fazer milhares de outras atividades que preenchem seus dias. Essa maneira adicional de glorificar a Deus é a imitação dos atributos divinos. Deus nos criou para sermos imitadores dele e para que ele pudesse olhar para nós e ver alguns dos seus maravilhosos atributos refletidos em nós. O primeiro capítulo da Bíblia diz: criou Deus, pôs o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ser criado à imagem de Deus significa ser parecido com ele e representá-lo na terra. Isso quer dizer que Deus nos criou para sermos mais parecidos com ele do que qualquer outra coisa que ele fez. Ele se compraz em nos olhar e ver em nós um reflexo de sua essência, de sua excelência. Depois que criou Adão e Eva, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Ele contemplou sua criação e teve prazer nela, sim, em toda ela, mas especialmente nos seres humanos feitos à sua imagem. É por essa razão que Paulo ordena: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios capítulo 5, versículo 1. Se você for pai ou mãe, sinta uma alegria especial quando vê seus filhos imitando algumas das suas boas qualidades e seguindo os padrões morais que você tenta transmitir como modelo. Essa alegria que sentimos como pais é apenas um pálido eco do que Deus sente quando nos vê como seus filhos, imitando suas qualidades excelentes. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Essa ideia de imitar Deus explica muitos dos mandamentos da Bíblia. Por exemplo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 19. Nós imitamos o amor de Deus quando agimos em amor. Ou, sede santos porque eu sou santo. Primeira Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Citando Levítico, capítulo 11, versículo 44. Semelhantemente, Jesus ensinou: sedes misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas, capítulo 6, versículo 36. E também diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Deus quer que sejamos como Ele. A ideia de imitar o caráter de Deus, para que Ele tenha prazer em nós, explica outros mandamentos morais na Bíblia. Por exemplo, Deus quer que digamos a verdade e não a mentira, porque Ele é o Deus que não pode mentir. Tito, capítulo 1, versículo 2. Ele nos ordena a não cometer adultério porque é fiel à aliança de suas promessas e tem prazer em nos ver sendo fiéis à aliança de casamento que fizemos com Ele. Veja Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Além disso, a ordem de Deus aos filhos: honra teu pai e tua mãe. Êxodo capítulo 20, versículo 12, é um reflexo da honra que o Filho dá ao Pai na Trindade. Deus nos criou para que queiramos imitar o caráter dele. Ele nos criou para que tenhamos prazer espontâneo ao ver reflexos de seu caráter em nossas ações e nas ações de outros. Embora esse processo esteja desfigurado pelo pecado, ainda o vemos acontecer até certo ponto. Sentimos profunda alegria e satisfação em falar a verdade, porque Deus é verdadeiro, em tratar os outros de modo justo, porque Deus é íntegro e justo, em demonstrar amor para com os outros, porque Deus é amor, em ser fiéis ao casamento e em manter nossa palavra em outros compromissos, porque Deus é fiel, e assim por diante. Também gostamos de ver as outras pessoas agirem dessa maneira, porque nessas ações vislumbramos o caráter de Deus. Dessa maneira, começamos a entender como obedecer ao mandamento. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. O pecado, porém, não glorifica a Deus. Entretanto, é absolutamente importante entender que nunca devemos tentar glorificar a Deus praticando ações com as quais desobedecemos a sua palavra. Por exemplo, se eu falar a verdade sobre o meu vizinho, por puro desejo de causar-lhe dano, não glorificarei a Deus
imitando a veracidade dele, porque essa é sempre consistente com todos os outros atributos divinos, incluindo o amor. E quando lemos uma notícia sobre um ladrão que roubou um banco, utilizando um plano intrincado e bem elaborado, não devemos louvar a Deus por esse indivíduo ter imitado a sabedoria e a habilidade divinas, pois a sabedoria de Deus é sempre manifesta de forma consistente com seu caráter moral, que não pode ser mau, e com seus atributos de amor e veracidade. Por isso devemos ser cuidadosos e nunca imitar o caráter de Deus de maneiras que contradigam sua lei moral na Bíblia. O que esse livro não é? Mais uma coisa deve ser dita antes de prosseguirmos. Esse livro não trata de como decidir sobre questões éticas nos negócios. Isso exigiria um livro mais extenso do que esse. Na verdade, espero no futuro escrever sobre as questões éticas com que se confrontam as pessoas diariamente no mundo dos negócios. Mas antes de considerar os desafios complexos da ética dos negócios, é de imenso valor entender alguns dos componentes fundamentais dos negócios. Coisas como lucro, competição, dinheiro e propriedade são sempre maculados com o mal? Ou são meramente coisas moralmente neutras que podem ser usadas para o bem ou para o mal? Em contraste com esses dois pontos de vista, esse livro vai demonstrar que são coisas fundamentalmente boas que Deus deu à raça humana, que são portadoras de muitas tentações para o mau uso e para a prática de delito. E apesar de ser muito curto para resolver todos os problemas complexos da área cinza da ética dos negócios, esse livro trata de muitas coisas a respeito de cada aspecto dos negócios, que são claramente certos ou errados. Como os negócios podem glorificar a Deus? Com esses esclarecimentos, agora podemos considerar aspectos específicos da atividade dos negócios e perguntar como eles fornecem oportunidades únicas para glorificar a Deus. Vamos descobrir em cada aspecto dos negócios existem múltiplas oportunidades para glorificar a Deus, mas também tentações múltiplas.